O Fantástico traz agora com exclusividade trechos de um dos áudios que estão na denúncia de uma funcionária contra o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo. A secretária disse que decidiu gravar o chefe porque se sentia constrangida com o assédio, que acontecia havia mais de um ano. Ela promete levar o caso à justiça. A reportagem é da Gabriela Moreira e do Martim Fernandes. O coração tá no cabeção como um pilotão. A voz que você ouviu é do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo. A pergunta foi feita à secretária pessoal dele. Cabeção e pilotão é como o dirigente se refere a dois outros funcionários da CBF. Ela responde que não estava dividida entre nenhum dos dois, estava sozinha e muito bem assim. O dirigente continua a conversa, contando detalhes da vida amorosa dele. Essa mulher faz 26 anos. Já apaixonei, pirei por amor. Eu tinha te jurado que eu não ia falar sobre assuntos particulares. A promessa foi feita por Rogério Caboclo, segundo ela, depois de mais um episódio de abuso sexual e moral na relação entre chefe e secretária. Mas ele a descumpria reiteradamente, de acordo com ela. Esse diálogo se deu no dia 16 de março deste ano, na sala do presidente. Neste momento, aparentemente se mostrando livre para uma aventura, o dirigente se refere ao casamento dele usando palavrões para falar de órgãos sexuais. Dela, eu tenho meu. Isso é horroroso. A funcionária não responde e diz que não quer saber da vida sexual do chefe. Ele ignora e continua falando do casamento. Não vou fazer ginástica, ela vai voltar peso. Sabe o que eu sou contra? Nada. A secretária mostra nervosismo e chega a rir. Ele oferece uma bebida. A funcionária nega mais de uma vez. Senão, parece que eu tô louco. Aí eu começo a falar um monte de besteira. Posso fazer pergunta? A pergunta é sobre um outro funcionário da CBF. Você consegue resistir todo dia lá em cima de você? Ela responde, explicando que o funcionário divide apartamento com ela, mas que são amigos e não há qualquer outra relação entre eles, além de amizade. O dirigente desdenha da resposta e continua insistindo em perguntas pessoais que nada têm a ver com a relação de trabalho entre chefe e subordinada. Não acredito. Tá bom. Segunda pergunta. Posso? Segunda pergunta. Ela então corta a conversa e diz que acha melhor ele não perguntar mais nada, porque está ficando sem graça. Mas Rogério Caboclo abaixa a voz e pergunta. O diálogo é encerrado por ela neste momento e ela sai da sala. Nós optamos por não publicar a voz da mulher para evitar o constrangimento dela. E mostramos a gravação a um perito. Wanderson Castilho é especialista em crimes digitais. Hoje mora em Miami e trabalha para a polícia americana. Da análise do áudio completo, desde o início que ele se fez até o final, existe a continuidade, sem qualquer edição, corte ou inserção. A outra etapa, que é a filtragem de frequência de voz. E aí fez sim a comparação da voz do outro arquivo, que nós sabemos quem é que estava falando, e de uma entrevista que o senhor Rogério Caboclo fez, eu fiz essa comparação. O nosso desejo de desenvolver o futebol. Fiz a limpeza, tirei todos os ruídos e comparei com o arquivo analisado. Deu um match, deu uma confirmação de que eram as mesmas pessoas, ou seja, a confirmação que a voz pertencia sim ao senhor Rogério Caboclo. Isso é horroroso. Segundo a denúncia que a funcionária apresentou, esta foi a segunda tentativa de assédio naquele mesmo dia. Minutos antes desse episódio, ela tinha sido chamada à sala do presidente para terem um papo descontraído.
Na ocasião, ele pediu que ela tirasse a máscara e insistiu que aceitasse bebida alcoólica. De acordo com a denúncia, desconfortável com a situação, ela mandou mensagens para 2 diretores da CBF pedindo ajuda. Um deles já havia ido embora, mas outro foi em seu socorro e inventou um pretexto para entrar na sala. Ela conta que aproveitou para deixar o ambiente, mas depois de o diretor ir embora, Caboclo a chamou novamente. E foi aí que ela decidiu gravar toda a conversa que você acabou de ouvir. Este é um dos áudios que ela afirma ter em seu poder. Você pediu ajuda dele. Ele vir aqui. As intromissões na vida pessoal da funcionária, segundo ela, eram constantes e muitas vezes na frente de diretores e outros funcionários. Numa vez, segundo o relato dela, Rogério Caboclo a chamou para uma reunião de diretoria, se virou para os presentes e disse que ela estava ficando noiva de um colega, o que ela negou e, de fato, não aconteceu. Você consegue resistir a todo dia lá em cima de você? No documento de 12 páginas entregue por ela, um dos momentos mais humilhantes teria ocorrido no fim de um dia de reuniões virtuais no apartamento dele em São Paulo. Segundo ela, ao fim dos compromissos, Caboclo deu a ela um biscoito para cachorros. Ainda segundo ela, após ela ter recusado, ele a chamou de cadelinha e passou a latir, imitando um cachorro. Tudo isso, ela afirma, aconteceu após farto consumo de bebida alcoólica por parte do chefe e depois de ela ter se recusado, mais uma vez, a falar de sua vida amorosa. No dia seguinte, ela confrontou o chefe dizendo que se sentiu ridicularizada. Ele teria reagido determinando que a funcionária não tivesse relações de amizade com ninguém da CBF. Ao final do dia, teria afirmado, segundo ela conta na denúncia, que as roupas dela não eram compatíveis com o ambiente de trabalho. A funcionária que denunciou os atos do presidente está na CBF desde 2012. Começou da recepção, depois passou para o cerimonial e em janeiro do ano passado foi promovida a assessora especial de Rogério Caboclo. Os abusos sexuais e morais, segundo a denúncia, começaram logo no primeiro mês. Após muitos episódios, ela contratou advogados que a orientaram a documentar e gravar as situações vexatórias. Com o material em mãos em abril deste ano, ela pediu licença por motivos de saúde. Em nota de sua defesa, Rogério Caboclo nega que tenha cometido assédio, mas reconhece que houve brincadeiras inadequadas e diz que as partes negociaram um acordo de 12 milhões de reais, segundo ele, em troca da não divulgação da gravação. Segundo a defesa da funcionária, não houve pedido de indenização por parte dela. Houve uma oferta do presidente Rogério Caboclo que foi recusada. Na denúncia, ela diz que, se aceitasse, teria de cumprir algumas exigências, entre elas, mentir à imprensa, dizendo que os assédios nunca ocorreram e jamais revelar os abusos que sofreu. Ela não concordou e decidiu denunciar o chefe formalmente. No documento que protocolou, a funcionária pede que Caboclo seja investigado e posteriormente punido pela legislação brasileira e que ela seja reconduzida às suas funções como secretária da entidade. Hoje, 2 dias depois da denúncia, Rogério Caboclo foi afastado pelo Conselho de Ética da CBF.